tá conosco aqui no Bastidores. E o Galo ontem, aliás, fez uma excelente campanha, né? Nessa primeira fase da Libertadores, conseguiu uma boa vitória, bateu o Caracas e o Cláudio Rezende chega com mais informações. Boa noite, Claudão. É isso, boa noite a você, Romano, a todos que nos acompanham aqui no Bastidores. O Atlético fez a parte dele, conseguiu ontem administrar bem questão de cartões amarelos, sem correr riscos no jogo contra o Caracas. Os atletas que estavam pendurados, todos no banco de reservas. O time venceu bem, dando oportunidades para alguns garotos, né? Cadu, que não brilhou muito ontem, né? Mas teve o lance, inclusive, da expulsão do goleiro, que foi determinante ali no início do jogo. O Alisson, que fez um gol importante para ele, o segundo mais jovem atleta do Galo a fazer gol em Libertadores. Então, o Alisson ontem foi titular mais uma vez. E aí, esses atletas que estavam um pouco esquecidos, como o Pedrinho. O Pedrinho ontem fez um bom jogo, 2 gols, os 2 primeiros dele com a camisa do Atlético. E aí, mudou alguma coisa com relação ao Pedrinho para ficar no Galo após junho ou não? A gente vai falar aqui no Bastidores. Mas antes, aquele recado para você, meu amigo. Tá meio desanimado aí na hora H, na hora do sexo? A Clínica Alphamen tá pronta para te receber e tem mais de 10 anos no mercado. Então, é experiência de sobra da equipe do Dr. Carlos Pacheco. Privacidade total e tratamentos. É especialista em saúde sexual do homem. Anote o telefone e agende amanhã mesmo a sua consulta. No 2526-7676. 2526-7676. Pedrinho. Pela nossa apuração, não mudou nada. Já está definida a saída do jogador após o contrato que termina de empréstimo junto ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia, que é até o fim de junho. Então, tem aí pouco mais de um mês, praticamente um mês, de vínculo com o Galo. Pedrinho foi bem ontem, mas no todo, no contrato que ele teve com o Atlético, acabou não rendendo o esperado e não vai ficar, Romano. Pois é, e o torcedor, Edu, tem aquela pulga atrás da orelha, né? Porque aconteceu com o Vargas, né? O Vargas na reta final do Brasileiro acabou jogando bem, teve o contrato renovado e aí o Pedrinho jogou bem ontem, o torcedor já colocou as barbas de molho. Mas assim, é bom pro Atlético, né? É bom que o Pedrinho, nessa reta final de contrato dele, que ele renda. Acho que não tem preocupação, é solução. Até porque o Atlético vai perder jogadores importantes, né? O Arana tá indo para a seleção brasileira, o Alan Franco vai para a seleção equatoriana. Eu tô falando de jogadores de meio de campo. O Scarpa vai sair da direita e vai para a esquerda fazer a do Arana, uma vez que o Rubens ainda segue lesionado. Então, vai ser necessário contar com o Pedrinho. Porque se você não tem o Otávio lesionado, para um jogo mais complicado, para um adversário que vai te exigir mais, o Batalha é o seu primeiro volante. Se você não tem o Alan Franco na seleção do Equador no período de Copa América, o Zaratio vira o seu segundo homem de meio de campo. E quem vai ser o terceiro? É o Pedrinho. Se o Pedrinho jogar o que ele jogou ontem, mas o Caracas é muito fraco. Tá bom, o Pedrinho enfrentou o cara bobo ano passado e não jogou o que jogou contra o Caracas. O Pedrinho pegou equipes de campeonato estadual e não jogou o que jogou contra o Caracas. Então vamos valorizar a boa atuação do Pedrinho contra o Caracas. Você teve outros jogadores que entraram ontem e não renderam 30% que o Pedrinho. Eu acho que o torcedor do Atlético precisa comemorar e torcer para que o Pedrinho, até o final do contrato dele, que é o final de junho, renda o máximo possível e que consiga preencher essa lacuna que o elenco vai ter durante a Copa América com a lesão do Otávio. Elogiar o Pedrinho nesse momento, Romano, e desejar com que ele jogue bem, não é querer que renove o contrato. Até porque para ele jogar bem é importante, ele tá voltando, né? Pro time dono dos direitos dele, se ele jogar bem aqui, ele chega com uma certa moral lá, né? Chega bem lá. E outra, o Pedrinho não é um jogador ruim. Ele nunca foi um jogador ruim. O problema do Pedrinho é conviver com lesões. Ele até teve um bom início na época do Cudê, na pré-Libertadores, veio lesão, interrompeu a boa sequência. Depois, com o Filipão, na inauguração da Arena MRV, jogo contra o Santos, contra o Botafogo, ele fez uma sequência de 3, 4 jogos muito bons. Foi. Aí teve uma lesão que interrompe de novo
a boa sequência. Agora ele faz um jogo ótimo. Quer dizer que ele vai ter uma sequência? Não quer dizer nada. A gente está analisando o jogo contra o Caracas e a possibilidade de poder contar com o Pedrinho jogando bem até o final do contrato dele. A minha opinião em relação ao Pedrinho é a mesma que eu tenho em relação ao Vargas. Eu torço muito para que rendam o máximo essa temporada, que joguem bastante até o final dos seus contratos, mas que encerrem as histórias, tanto do Pedrinho quanto do Vargas, por cima. Não faz sentido renovar. E o Pedrinho que precisava de uma partida assim, mas eu chamo mais atenção, Edu, pelo fato de que o Pedrinho jogou numa função que a gente viu o treinador ou ter observado ali os problemas que o Atlético teve e de uma alternância interessante aí para a sequência das competições, né? Exatamente, são as ausências, né? As ausências é que vão fazer com que o Milito consiga achar soluções dentro do elenco. Tô com a escalação do Atlético aqui. Ontem o Milito pôde fazer testes, até porque o adversário permitia ao Milito fazer esses testes. Ontem ele dobra Arana e Scarpa pela esquerda. Quer dizer que ele vai fazer isso mais vezes? Pode fazer isso mais vezes. Mas eu não vejo o Arana como um defensor apenas. Eu acho que o Arana subindo como um ala, fazendo o que ele está acostumado a fazer, entrega muito. E você tendo o Arana de um lado e Scarpa do outro, você ganha. Você tendo os dois de um lado só, você perde o Arana ofensivamente. Eu acho que é válido o teste, mas não tem a necessidade de jogar dessa maneira. Mas vamos lá. Você fala do Pedrinho pela direita. A partir do momento que o Scarpa vai fazer a do Arana durante a Copa América, o Alisson vai fazer a direita para dobrar com o Pedrinho, cara. E você põe o Batalha na do Otávio e deixa o Zaratio. Deixa eu só informar aqui, o Minas faz o terceiro gol, tá 3-0. Ótimo, 3-0. Passando o carro, o Minas para cima do Magnus. Então, os testes são válidos. E ontem, no final do jogo, por exemplo, quando entrou o Palácios, o Alisson foi jogado do lado esquerdo. Ontem, quando o Batalha saiu e entrou o Igor Rabelo, o Fux virou primeiro volante. O Milito aproveitou muito bem o jogo. Sim. E alguns jogadores também aproveitaram bem. Então, foi um jogo que ele traz a confiança de volta para a torcida, para o lado coletivo do time e principalmente para alguns atletas. Trouxe a confiança de volta pro Pedrinho, ele não tá nem aí, isso foi contra o Caracas, ele recuperou confiança. Sim. Trouxe a confiança de volta pro Hulk, cara, que é o jogador mais importante do Atlético. É óbvio que o Hulk sentiu um peso quando ele saía na cara do goleiro ou para fazer uma finalização de 9 jogos sem marcar. A partir do momento que ele marca, acabou o peso. Ele vai na próxima partida, tá mais leve, mais confiante. E esse tipo de jogo serve para isso. E um outro detalhe que me chamou a atenção, e aí eu acho que até a lição do que aconteceu contra o Peñarol, né? Que o Peñarol, o Aguirre me coloca ali uma linha de 6 tirando a amplitude do Atlético. É ele não só alternativa do Scarpa aberto pelo lado, com o Alisson do outro, mas com 2 jogadores atuando na faixa por dentro. Central. Na faixa central por dentro. Que começou com o Zarate e depois foi o Igor Gomes e o Pedrinho do outro lado. E quando o goleiro é expulso, o Atlético fazia saída de 3, o Milito com o auxiliar conversaram ali um pouquinho com a prancheta. O Atlético até demorou um pouquinho a entender o que transformou o jogo quando o goleiro é expulso. O que acontece? Teve uma vez, não sei se vocês se recordam, o Cuca deu uma entrevista, eu acho que foi o Cuca mesmo, depois de um jogo que o Atlético foi o jogo contra o Palmeiras da Libertadores. Em que o Atlético teve jogador a mais, o jogo da eliminação do Atlético, o Vargas foi expulso no finalzinho. Sim. Enfim, o Cuca falou, olha, o jogo ficou mais difícil quando a gente ficou com um jogador a mais. Você lembra dessa entrevista? Lembro. Muita gente riu. Mas o que acontece? O Atlético enfrentou o Caracas ontem. O Caracas defendendo com uma linha de 5, uma de 3 e uma de 2 no início do jogo. Um 5-3-2. Foi. Quando ele recuperava essa bola, ele ia atacar o Atlético. Ele não ia ficar só se defendendo. A partir do momento que a equipe perde um jogador, ela vai se defender no 5-3-1 e vai parar de quê? De atacar. E inclusive tirou o jogador que fazia ali, que puxava o... Exatamente. Ele não perde um jogador de defesa. Ele perde um jogador de ataque e ao invés de recuperar a bola e te atacar, ele não te ataca mais. Ou seja, ele vai ficar o jogo inteiro com 10 jogadores em um espaço de 25 metros de campo. E você vai mandar para esse espaço de 25 metros outros 9 jogadores. Então são 19, 20 jogadores em 25 metros de campo. Aonde você vai achar espaço? Foi isso que o Cuca quis dizer naquela ocasião, porque acaba o seu espaço no jogo, porque o seu adversário vai só se defender. Só não acontece isso
se o time precisa o time que perdeu um jogador precisa muito da vitória, que o Caracas já estava eliminado. Aí ele vai te dar espaço atrás. Se não precisar, ele vai atrapalhar a sua vida toda. Exatamente, ele vai jogar só para te dificultar, para não sofrer gol. Aí, nesse tempinho, o Milito conversando com o auxiliar, o que eles fazem? Eles desmancham a saída de 3. Passa a ser uma saída de 2, às vezes de 1. Eles adiantam Arana, esse adiantou. Em vários momentos, Arana e Mariano. Só o Fux ficava atrás. O Atlético tinha Fux, aí uma linha. Mariano, Batalha e Arana. E o restante lá na frente. Lá na frente. O Atlético passou a tentar ter superioridade diante de uma defesa com 10 jogadores do Caracas e acabou conseguindo, jogando por fora, fazendo cruzamentos, e aí conta muito com a qualidade do jogador, né? Que o Scarpa bate na bola é sacanagem, né? O cruzamento pro primeiro gol, passe, ele né? já ajeita e já recebe ajeitando pro cruzamento. É um passe. Ó, e o tempo esquentou no jogo do Estudiantes, que tomou a vida mais um gol, né? Agora 3-2 pro Huachipato, e esquentou ali, o juiz tá tendo trabalho. Ô, Cláudio, a gente tava falando aqui sobre tirar o peso, né? E do Hulk. E aí você vai me responder a pergunta já. Mas antes, deixa eu falar aqui da Aluclés. Pensou uma esquadria de alumínio, pensou Aluclés, 15 anos nas melhores obras de prédios e casas de Minas e do Sudeste. Acesse o Instagram, @Aluclés_BH. Qualidade, estrutura e respeito aos prazos, respeita a sua obra. Janelas, portas, guarda-corpo e fachada pele de vidro. Construtor, você está colocando Aluclés na sua obra? Ai, tem que colocar, hein? E você que vai construir, tem que cobrar do seu arquiteto. Esquadrias de alumínio tem que ser Aluclés. Ligue 99630-5391. O Hulk não havia marcado ainda, Cláudio, na Libertadores, né? Vivia um jejum até vivia em outras competições também. E ontem tirou essa nhaca, essa zica toda, Cláudio. A gente viu que o Hulk estava incomodado. Atacante, artilheiro como ele, 9 jogos sem balançar as redes, quase 10, né? Porque ontem ele fez no finalzinho. Já nos acréscimos, o Hulk balançou as redes e fez um golaço para tirar a zica, né? Como ele fez ali o gesto após o gol, abraçou o Milito, e o Hulk conversou com a reportagem da Itatiaia, com o nosso colega Henrique André, e vamos trazer o Hulk aqui na Itatiaia falando sobre esse gol importante, ele dedicando a todos do grupo que o apoiaram e também o técnico Milito. Cara, não, o agradecimento já é natural, né? A gente é grato ao plantel que a gente tem de jogadores, de comissão, de diretores, enfim. E da massa que nos apoia bastante, principalmente ali a bola chutava para fora, o goleiro defendia, ia na trave e ele gritava o nome, eu falei, poxa, estou recebendo um incentivo da massa, então vai ter que sair o gol hoje, né? Vinha persistindo bastante, já eram 9 jogos, né? E então fico feliz por voltar a marcar, voltar a comemorar em casa principalmente, né? Agora focar para que eu dê continuidade, que é muito bom tá fazendo gols. Você pede desculpa pra placa lá, viu? Porque doeu. Ô, Hulk, vai começar um mês que vai ser muito especial na sua vida, né? Vem aí mais um herdeiro. Queria que você falasse sobre esse momento também que você tá vivendo, vai ser pai mais uma vez, no mês de junho, que vai ser um mês especial também. Cara, mês especial, né? Tá vindo aí mais uma bênção, né? Aisha tá vindo aí, falta exatamente um pouco menos de um mês, né? Inclusive minha esposa já está nos Estados Unidos e eu tô naquela ansiedade, né? Para ver já o rostinho, os irmãos já estão ansiosos também, né? E eu só tenho de agradecer a Deus, procuro sempre conversar com Deus bastante, pedir a forma de ser grato, né? Porque a gente às vezes não sabe ser grato o suficiente. Deus é tão bom com a gente, né? Tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional também. Então eu sou muito grato a Deus e procuro honrar Ele, porque acho que tudo que acontece na nossa vida não é por acaso, né? Tá aí então, Hulk, capitão do Galo, e vivendo o mês de junho especial para ele. A esposa, a Camila, já está nos Estados Unidos. O Hulk tem residência lá nos Estados Unidos, né? Tem apartamentos na região da Flórida. Então a esposa dele já foi para lá para esse último mês de gestação. Aisha, que vai ser a segunda filha do casal, vai nascer nos Estados Unidos. A previsão é por volta ali do dia 20 de junho. Aí o Hulk, quando for nascer, vai para lá, né? Ele tem esse direito, inclusive, como pai. E aí vamos ver se ele vai desfalcar o Galo em algum jogo. Mas quem sabe possa ser aí uma data que ele não desfalque o Galo, e é um momento de realização pessoal
do atacante, do super-herói atleticano. Pois é, e olha só, só trazer aqui o resultado, o Estudiantes empatou de novo, o jogo tá animado. Tá bom o jogo, hein? Tá, Estudiantes 3, Huachipato também 3. E faltando 2 minutos para terminar o jogo na Arena do Minas, 3-1 para o Minas, o Magnus descontou e o Grêmio acaba de fazer o terceiro gol. Everton Galdino, hein? Ex-tombense, marca o terceiro gol do Grêmio, o Grêmio 3-0 para cima do The Strongest. Chama atenção nesse jogo do Grêmio, o Couto Pereira lotado. É. Presença maciça do torcedor do Grêmio. Muito legal, né? Muito legal. Muito legal mesmo. Couto Pereira em Curitiba. É, muito legal e tem muito gaúcho, né? Mas é mais fácil também, né? Sim. É mais fácil para poder ir de carro e tudo mais, mas muito legal, legal mesmo. Edu, a gente tava conversando fora do ar aqui, você vê o semblante do Hulk, né, cara? Por mais que ele tenha uma atitude muito legal quando ele fala, não, o importante é o coletivo, ele chegou a citar numa entrevista, quando perguntaram para ele do jejum, ele falou assim, não, mas você vê que todo mundo tá marcando gol ali, tá o Scarpa tá marcando gol, tem o Paulinho marcando gol, o Zarate marcando gol e tal, ele falando dessa divisão, mas o cara tava afim de marcar também, né? O cara vive de gol, né? O Hulk, o combustível dele é gol, é assistência, é ser protagonista, e ele tava tendo essa dificuldade nos últimos jogos, mas em momento nenhum o Hulk tava jogando mal, mano. Não. É claro que o torcedor, o que ele espera do Hulk? Gol, né? Obviamente, o torcedor espera do seu principal jogador gol, mas o Hulk estava entregando além dos gols, né? O Hulk está entregando, desde que o Milito chegou, muito mais sem a bola, a marcação, pressão na saída do adversário. A gente tem visto, depois que o Milito assumiu o Atlético, Hulk e Paulinho sem a bola, fazendo o que nunca fizeram, né? Pressionando a saída adversária, jogando no campo do adversário, se desgastando também sem a bola e não apenas com ela. E os dois seguem fazendo seus gols, dando suas assistências. Se você pegar os números de Hulk e Paulinho, são bons os números, ainda que tenham diminuído os números com bola de gols, de assistência, não tanto do Paulinho. Os do Paulinho aumentaram depois que o Milito chegou, mais os do Hulk. Mas se você pegar o que eles têm entregado sem a bola, e o jogo sem a bola do Milito é muito importante. Os jogadores de ataque. Dele exatamente. Você vê quando o adversário vai fazer a saída, os dois atacantes, no caso ontem, Cadu e Hulk, cada um praticamente numa ponta da grande área. O Zarate, que era o meia, na meia-lua da grande área, era uma saída com 3 ali, outros 3 na segunda linha, pressionando a saída do Caracas para que ele não conseguisse sair jogando por baixo, obrigando a ter uma bola longa e o Atlético ganhando, recuperando essa bola. Então é muito importante essa função dos atacantes nesse esquema do Milito, do jogo sem a bola. E por isso há um maior desgaste. E em momento algum o Hulk jogou mal. Estava precisando fazer gol. E ontem ele fez. E ele foi garçom em muitas das vezes, né? Se teve gol de Scarpa, de Paulinho, muitos deles, porque o Hulk ou deu assistência, ou essa inversão do Atlético da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, ela só é possível porque os atacantes arrastam a defesa para um dos lados. E quem é responsável por isso? Paulinho e Hulk. Exatamente. Agora, o Cláudio, ontem teve uma foto enigmática do Alonso sentado, deve ser na estância dele, lá na fazenda dele, e um galo perto. Sem sorrir para variar. Sem sorrir para variar, é verdade. Tem alguma novidade sobre o Júnior Alonso, Cláudio? Temos sim. O Alonso, pelo que a Itatiaia vem apurando, o jogador já está apalavrado com o Atlético. Falta assinar o contrato lá com o Krasnodar da Rússia para liberação. O Galo vai adquirir o jogador em definitivo, na casa dos 6 milhões de reais, esse pagamento parcelado. O Galo, então, vai ter o Júnior Alonso como reforço em breve. Vai ser anunciado. Inclusive, fez uma postagem ontem o Alonso, olhando um galo, né? O animal mesmo, o galo lá do lado dele, em uma fazenda no Paraguai. Ele tá curtindo férias e deve ter alguns dias aí como o Bernard. O Bernard chega sexta-feira, 3:30 da tarde em Confins. A torcida vai recepcioná-lo, vai ter uma festa bonita aí pro Bernard. E o Galo tá preparando a apresentação oficial do Bernard e pode ser do Alonso também para o jogo contra o Palmeiras. No dia 17 de junho, uma segunda-feira à noite, na Arena MRV. Seriam 2 ídolos retornando para casa na Arena MRV
O Galo então preparando aí, o Bernard já é praticamente certo. O Alonso precisa do anúncio oficial, mas será a reforça do Galo também, Romano. É